Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mexem com a nossa vida. As imagens de animais ilhados em cima dos telhados geram comoção em todo o Brasil. No meio da enchente, durante as buscas por pessoas que ficaram ilhadas, os voluntários avistaram um cachorro se debatendo na água. Eles chamaram o bicho, que parecia assustado, mas o animal se aproxima da moto aquática e aceita a ajuda do socorrista. Animais atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul estão sendo acolhidos por equipes de salvamento e voluntários. Segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, SEMA, mais de 11 mil animais de estimação e silvestres foram resgatados. Muitos, no entanto, não sobreviveram às inundações. Quais são os desafios no resgate de animais durante enchentes? E o que acontece após o resgate? Como os tutores podem reencontrar seus pets? E como ajudar? O JR 15 Minutos de hoje conversa com Juliana Camargo, presidente do Instituto Ampara Animal, uma das maiores organizações de proteção animal do Brasil. Bem-vinda ao nosso podcast, Juliana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é Lidiane Sayuri, jornalista da Record, protetora e ativista da causa animal. Ô Lidi, animais que foram acolhidos pelas famílias vítimas das enchentes também enfrentam os mesmos dramas dos seus tutores, né? Sim, Celso. Bom, oi Celso, Juliana, é um prazer estar aqui também. Pelo menos aqueles que acompanharam as famílias sofreram o susto do trauma, mas tem uma referência que é a família. Agora, o que a gente tem aí de dados é que 11 mil animais, pouco mais que isso talvez, já foram resgatados com vida. São bichos de pequeno porte, aves, tartarugas, cachorros, gatos e até animais também de grande porte, como cavalos. Recentemente, um caso ganhou bastante repercussão, inclusive nos telejornais, nas redes sociais. O cavalo que foi apelidado ali como Caramelo e virou símbolo também de toda essa tragédia. Ele ficou isolado por alguns dias no telhado de uma casa na cidade de Canoas, ganhou a comoção aí de internautas, depois foi resgatado, inclusive graças à corporação dos bombeiros aqui de São Paulo, enfim. Mas ele não foi o único também resgatado de grande porte. Os cachorros também que estavam ilhados nas proximidades receberam ajuda e eu até aproveito para perguntar aqui já para Juliana, como é que o Instituto Ampara Animal tem trabalhado nessa tragédia, Juliana? Quando esse desastre aconteceu, a Ampara é uma organização que não possui abrigo, então nós temos em nosso banco de dados uma série de cadastros de protetores por todo o Brasil, São mais de 550 protetores cadastrados. Então, imediatamente a gente começou a acionar esses protetores que estavam na região para entender o quanto eles tinham sido afetados e como que a gente poderia ajudar. É importante frisar que a Ampara, ela atua com prevenção, então nós não temos expertise em situações de resgate de animais domésticos, nesse tipo de emergência. Foi muito bem dito, inclusive, pelos profissionais que são capacitados como resgatistas em situações como essa, que falaram sobre a importância de você ter uma experiência para estar nessa linha de frente, nessa situação de tirar os animais das águas, enfim, de lugares perigosos, do que é importante você ter esse treinamento, E realmente a gente não tem essa expertise, então a gente começou a entender o cenário e como é que nós poderíamos ajudar os protetores que tinham sido afetados, estavam pegando mais animais, alguns deles inclusive perderam os seus abrigos. Então a ideia que a gente teve era justamente de ajudar nessa situação emergencial, para que eles se reestruturassem e começamos a mandar doações. Como a Ampara tem grandes ajudas de empresas envolvidas, realmente a gente viu que foi algo que tocou os corações de uma forma geral. Se a gente pode tirar algo de bom dessa situação tão trágica, é ver essa união de forças e ver que a solidariedade existe no brasileiro. Então empresas começaram a mandar pra gente, então a gente mandou inicialmente 20 toneladas de ração, mandamos sachês para os animais que não podiam se alimentar de ração seca, medicamentos, tapetes higiênicos e todo o material para que eles conseguissem alimentar e cuidar desses animais que estavam chegando nesses momentos de resgate. Juliana, quais são as principais dificuldades? A maior dificuldade, sem dúvida nenhuma, é a questão da estruturação dos espaços, E espaços esses que são temporários e que a gente já recebeu informação da Defesa Civil que precisarão ser desmobilizados em cerca de 3 meses. Então, a maior preocupação agora é que a gente consiga fazer a estruturação de espaços permanentes para receber esses animais e aí sim poder ter uma estratégia mais a médio e longo prazo. No momento emergencial, a gente acaba fazendo como dá e é muito difícil você conseguir fazer de forma organizada. Juliana, entre esses mais de 11 mil animais que foram resgatados, cachorros, gatos, aves, cavalos, até guaxinins, o modo de operação de resgate é diferente para cada espécie animal? É completamente
completamente diferente, porque até mesmo quando você fala em cães, se você pensar cães e gatos, porque gatos têm um comportamento completamente diferente dos cães. Os gatos tentam se intocar, eles fogem. Alguns cães, quando são mais domesticados, acabam se aproximando dos barcos, o que facilita o resgate. Mas também existem alguns cães que são mais agressivos, o que dificulta muito o processo de resgate. E a gente viu situações dos bombeiros que tiveram uma dificuldade tremenda em resgatar animais agressivos, usar o cambão, enfim, materiais que contribuíram para tornar possível, porém, muito difícil. Agora, na questão dos animais silvestres e exóticos, também. Quando a gente fala até de especialistas, né, a gente tem veterinários que nesse momento estão lá, esses sim são experts em resgate de animais silvestres. Quando se trata de uma espécie, seja um animal de grande porte, por exemplo, um cavalo que exige um resgate muito complexo, ou quando você fala de aves que estão em gaiolas e que essa, assim, acho que foi uma das maiores dores, você perceber que os animais presos, fossem eles em correntes ou fossem eles em gaiolas, em espaços ali contidos, fez com que eles tivessem perdas de vidas enormes, né? Porque eles ficaram ali isolados, sem ter como fugir, sem ter possibilidade de sobreviver, de escapar dessa situação. Ô Juliana, após o resgate, esses animais aí são transportados para abrigos ou clínicas veterinárias, né? Mas o que determina essa decisão? Nesse momento, por exemplo, foram alguns hospitais de campanha, né, montados em também áreas emergenciais. Nós estamos junto com a Prefeitura de São Paulo e a Coordenadoria de Proteção e Defesa Animal aqui de São Paulo e o CRMV, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária, com um hospital de campanha super bem estruturado na região de Canoas. E ali estão sendo encaminhados os casos mais graves e também para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também tem uma estrutura muito boa para recebimento de animais em casos mais graves, que tem equipamentos especializados para cirurgias mais complexas. Então, essa tem sido uma parte bem complicada, porque são poucos os lugares que têm uma estrutura estéril, onde o animal tem condições de passar por uma cirurgia sem sofrer algum risco de contaminação. E, infelizmente, nos interiores, as clínicas que são menores têm pedido ajuda para situações mais emergenciais, mas, infelizmente, tem muitos animais que não estão conseguindo ser assistidos nessas regiões mais afastadas. Até aproveito para emendar a pergunta, Juliana, com relação a essa superlotação dos abrigos, que a gente percebe principalmente ali na região de Canoas, tem abrigo com mais de 2.000 animais, superlotado, e tudo de forma improvisada, né? Foi feito tudo muito às pressas. É capaz que outros abrigos, ainda que temporários, sejam construídos também para que abrigue e desafogue um pouco também esse grande número de animais que já estão ali concentrados? E, Diane, isso seria o ideal. O abrigo que a gente está atuando nesse momento é exatamente o que tem mais de 2.000 animais. E só para você ter uma ideia, na noite anterior, 16 fêmeas pariram. E entre elas, uma com 15 filhotes. Então, infelizmente, esse número está se proliferando, o que deixa todo mundo realmente, assim, com muito medo do que está por vir. E, infelizmente, esses animais, eles não possuem um quadro clínico estável para passar por um procedimento de castração. Então, isso já está nos planos, inclusive de todas as secretarias envolvidas, das cidades ao redor, aqui mesmo de São Paulo, que estão visando esse controle populacional, porque esses abrigos improvisados realmente estão prestes a explodir, né? Não tem mais condição de absorver nenhum animal. Então, é mais do que urgente que a gente consiga começar a estruturar os abrigos permanentes que tenham condições de ficar fixos, inclusive como uma estrutura para as protetoras utilizarem a médio e longo prazo, né, e poderem trabalhar a adoção, ou mesmo que esses tutores consigam encontrar esses animais com mais calma depois de se estruturar. É tudo muito complexo. Ontem, em reunião com a Promotoria de Direito Animal do Rio Grande do Sul, eles informaram sobre um documento que nos próximos dias eles pretendem lançar. Deveria já, obviamente, ter sido lançado antes, mas eles não conseguiram devido a tanta emergência, mas é um documento guia de orientações sobre como deve ser o procedimento com cada animal resgatado. Porque, inclusive, em relação à microchipagem desses animais, a identificação, porque, infelizmente, teve gente que trouxe chip de vários lugares do Brasil, então é um cadastro que não é unificado, são várias plataformas distintas que não falam entre si. Então, a partir do momento que você não tem esse protocolo unificado, cada um faz de um jeito, e o que vai dificultar muito a organização depois disso tudo. Como é que o tutor de algum animal perdido na enchente no Rio Grande do Sul ele pode obter informações? Existem várias plataformas que estão sendo criadas de imagens, né, já com fotos e informações sobre os animais que estão sendo encontrados. A maior delas é a Pets RS, que inclusive ela foi lançada na catástrofe do ano passado no Rio Grande do Sul, quando também alguns animais foram atingidos. Então eles já possuem mais de 5.000 animais catalogados. Então a ideia é que a gente consiga inclusive fortalecer essa plataforma. Nós estamos neste momento com fotógrafos em campo, em vários abrigos,
fazendo o registro desses animais para que as informações sejam alimentadas nesse site. Mas existem outras iniciativas que estão acontecendo até por parte de alguns artistas que acabaram criando suas plataformas, algumas organizações pequenas que também estão alimentando plataformas. Então, mais uma vez, essa dificuldade de não ter uma unificação. Então, nesse momento, todas essas organizações e a Prefeitura do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, estava falando sobre a importância da gente conseguir reunir todos esses sites em uma única plataforma oficial para facilitar essa busca. Então, a gente acredita que nos próximos dias isso já vai ser anunciado. Juliana, a mobilização, inclusive o que você disse aí sobre achar os bichinhos perdidos, muitas pessoas estão alocadas em abrigos que também não absorvem os animais. Às vezes o tutor saiu com um bichinho, mas na hora de entrar no abrigo, as pessoas foram para um abrigo e os animais tiveram que ir para outro local. Ainda que haja esse reconhecimento, olha, esse é o meu animalzinho, há essa possibilidade, o reconhecimento foi feito e o animal permanecer ainda distante do tutor até que as coisas entrem aí no mínimo de normalidade? Ainda não existe uma estrutura organizada nesse sentido, tá? Por exemplo, alguns abrigos de humanos oficiais, né, que foram montados pela prefeitura, que estão realmente com essa organização maior, acabaram criando esses abrigos anexos aos abrigos de humanos. Mas isso é a exceção, assim. Eu acredito que quem realmente já encontrou seus animais tem procurado lugares que acabam permitindo, né, que estejam junto com seus animais. A gente viu aí, né, uma série de vídeos e relatos de pessoas que realmente colocaram suas vidas em risco e que não deixaram, né, os animais para trás e que acabaram colocando isso como uma condição para que eles fossem encaminhados para os abrigos. Então eu acredito que, como eu falei, né, dessa plataforma onde a gente vai conseguir colocar o cadastro, vai facilitar muito para que as pessoas entrem em contato e até possam solicitar essa ajuda. Ô, Juliana, agora com relação aos sintomas, passado esse perigo aí, eu acredito até que as pessoas também que tiveram contato com essa água e os animais também já desenvolvam alguns sintomas que devem ser observados. Qual o relato dos veterinários que estão lá, das pessoas que estão aí nessa linha de frente? Olha, Lidy, as doenças mais comuns que já estão sendo diagnosticadas é a leptospirose, tanto nos voluntários quanto nos animais. Então, inclusive, mais uma vez, a prefeitura está montando esse protocolo de vacinação para que, inclusive, os animais dentro dos abrigos não contaminem uns aos outros, porque a gente sabe que isso já está acontecendo, infelizmente, porque muitos desses abrigos improvisados não têm condições de avaliar a saúde do animal, ou não tem veterinários que estejam olhando, né, fazendo essa avaliação de saúde, estão conseguindo alimentar como dá. Então, a demanda da limpeza e de toda organizar essa estrutura já é um trabalho muito árduo. Mas, por exemplo, existe até a questão dos animais que ficaram muitos dias sem comer e que depois, quando chegaram nos abrigos, tiveram ali alimento em abundância e que acabam tendo um choque e que desenvolvem uma síndrome que faz até com que muitos deles adoeçam rapidamente. Então, mais uma vez, é algo bem específico que os veterinários estão tentando informar e passar, né, para os abrigos, que a gente tem que começar a alimentar os animais aos poucos. A gente não pode dar aquela abundância de alimento e eles comerem numa velocidade muito grande. Então, isso é algo que poucas pessoas sabem, né, que existe. Mas inicialmente é o que a gente tem mais percebido e recebido de informações, que a preocupação maior é com a leptospirose. Juliana, sobre o psicológico dos animais, a gente viu algumas imagens que estão viralizando. Os animais, depois de resgatados nos abrigos, eles se acomodam em cima das casas, isso quando no colo eles não continuam nadando. Sim. Isso aí é um trauma que vai levar bastante tempo para ser recuperado. O que deve acontecer? Com certeza, essa questão comportamental, ela pode ser ainda mais grave do que a questão de saúde física. Esse trauma, né, que os animais foram submetidos e principalmente esse trauma que está se alongando porque o lugar improvisado, as correntes que são muito curtas, esse tempo todo que os animais ficam ali sem gastar energia, né, que estão contidos, muitos afastados dos seus tutores, o que faz com que eles fiquem justamente nessa condição emocional ainda mais abalada. Então, é uma soma de fatores que com certeza vai fazer com que esses animais tenham uma alteração comportamental muito grande. E depois, para retomar isso, não vai ser fácil. Muitos tutores vão passar por esse processo também de apoio psicológico, né, que não conseguiram salvar seus animais. Talvez adotando um animal que não tenha mais o seu tutor, né, Juliana?
Então, é isso que a gente está propondo, inclusive, para deixar também vocês avisados, né, que a gente vai ter o adoters.org.br, que é a plataforma oficial também, que estamos em parceria com o governo do Rio Grande do Sul, que é justamente para os animais que não tiverem seus tutores encontrados e os que estão nascendo nos abrigos, para as pessoas terem a oportunidade de adotar e dar uma nova chance. Muito bem, termina aqui essa edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação e as informações da presidente do Instituto Amparo Animal, Juliana Camargo. Obrigado, Juliana. Imagina, eu que agradeço imensamente. E agradeço a presença da jornalista da Record, Lidiane Sayuri. Obrigado, Lidi. Eu que agradeço também e desejo do fundo do coração, sei que não depende de mim, tempos melhores. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Guilherme Farri. Coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.